Pai, eu te dou graças por tua palavra, obrigado pelo teu Espírito, obrigado pela tua unção, pela tua inspiração, Pai, nos ensinando nessa noite. Eu te agradeço, Pai, porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de você que é o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, Pai. Por isso que nós podemos confiar a nossa vida em você, as nossas finanças em você, Pai. De fato, tudo que nós somos e temos é seu. Eu te dou graças porque nós estamos em um processo de liquidez, Pai. E nessa noite, o que vai ser ministrado, Pai, faz parte desse processo. Eu te agradeço pela tua unção, pela tua palavra e pelo teu Espírito que nos convence em relação ao juízo, o pecado, Pai, do pecado e da justiça, Pai. Eu te dou graças porque você é tão bom. Você pode levantar as suas mãos e agradecer a Ele pela bondade dEle. Oh, obrigado, Pai. Faz a tua oração agradecendo a Ele pela bondade estendida para você. Faz a tua oração. Pai, eu te dou graças. Oh, porque em você o nosso futuro e presente é sucesso, Pai. Eu te dou graças porque em você há segurança para nós. Eu te dou graças porque em você nós já somos prósperos, somos abençoados, somos ricos. Oh, somos livres da doença, do pecado. Você nos livrou da morte, Pai. Você nos deu vida e vida em abundância. Te damos graças, Pai, porque você é tão bom. Você é tão bom, Pai. Como você é maravilhoso, Senhor. Oh, obrigado pelo alto preço que foi pago por nós. Eu te dou graças pela sua palavra, porque ela é poderosa para mudar situações, para transformar as nossas mentes e nos fazer pensar como você pensa. Eu te agradeço, Pai, pela nossa mentalidade, dia após dia, sendo mudada por meio dos teus pensamentos que estão na sua palavra. Eu te agradeço, porque nós estamos vivendo um novo tempo, um tempo de avanço, crescimento, rompimentos, Pai. Eu te agradeço, Pai, por uma nova estação, onde nós iremos viver no nível que você quer que nós chegamos a viver, Pai. Onde você quer que nós venhamos a desfrutar da sua boa, agradável e perfeita vontade, Pai. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Você pode sentar, obrigado, louvor. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Para mim é um privilégio estar ministrando aqui em casa. Creio que Deus vai tratar algumas coisas conosco nessa noite. E o tema que eu tenho para ministrar essa noite, aquilo que foi proposto para essa noite, é uma palavra maravilhosa. Eu sei que você vai se alegrar. Eu sei que você vai pular da sua cadeira aí quando eu falar sobre ele. Quando eu ministrar aqui, eu sei que você vai dar tanto glória a Deus aí, que eu vou ficar de fato aqui ainda mais alegre com aquilo que você vai falar. Amém? Hoje à noite nós vamos aprender um pouco sobre dízimos e ofertas. Eu disse? Amém? Nós vamos ver alguns conceitos aqui na palavra, nós vamos quebrar alguns biscoitos, nós vamos... A palavra eu creio que vai desfazer alguns sofismas e fortalezas na nossa mente. Amém? Coisas que às vezes a gente vê. Deixa eu dizer algo para você. O reino de Deus funciona totalmente diferente do reino das trevas. Os princípios que operam no reino de Deus é diferente dos princípios que operam no reino das trevas. Não adianta eu e você querer viver uma vida de sucesso no reino de Deus por meio dos princípios das trevas. Porque no reino de Deus, para você ter vida, você tem que morrer. Para você ter ou receber, você tem que dar. É diferente do mundo, tem que reter. No reino das trevas, para você ter vida, você tem que matar. Mas no reino de Deus é diferente. Você tem que morrer para si mesmo. Amém? Então, nós vamos entender algumas coisas que faz parte dos princípios do reino de Deus, relacionado a dízimo e oferta. Eu vou falar algumas coisas para você que rola aí na internet. Eu tive estudando e vendo alguns vídeos, algumas coisas, vou dizer algumas coisas para você. Algumas pessoas dizem assim, hoje não precisa dizimar, afinal, dízimo é algo da lei, velha aliança. Nós vamos ver se de fato é só da velha aliança. Vou dizer outra coisa para você. Eu posso dar os meus dízimos em projetos sociais. Não. Dízimo foi instituído por Deus, nós vamos ver na palavra.
E eu estava ali orando e subiu algo no meu coração. Se você lidera um projeto social, e se você sabe que existe alguém que semeia no teu projeto pensando que ela está dizimando, eu vou dizer algo para você, você está enganado. Saiba que dízimo é para ser dado aonde? Na casa do Senhor. Dízimo não é para ser dado em projetos sociais, em obras sociais. Nós vamos ver que ofertas também é para isso. Amém? Vamos encaixar algumas coisas em seus devidos lugares. Eu posso dizimar o que vier no meu coração. Dízimo já tem algo pré-estabelecido. Significa 10%. É uma oferta estabelecida. Amém? É algo que Deus instituiu antes da velha aliança. A gente vai ver sobre isso. Quando eu dizimo, eu oferto. Quando eu dizimo em oferta, Deus multiplica a minha semente a 30, 60 e 100 por 1. Eu digo para você também, isso é uma falácia. Deus sempre trabalha, eu sei que Deus faz coisas extraordinárias. Amém? Deus faz coisas extraordinárias. Como, por exemplo, você vai ver no Velho Testamento, Deus, na verdade, multiplicando aquilo que Jacó semeou a 100 por 1. Mas é algo extraordinário, não é ordinário. O ordinário é você semear, plantar. Eu te dou uma dica, vai ali na livraria, você pode comprar com desconto o livro Toque de Midas, de Kenneth Hagin. Ele fala sobre isso. Porque se nós fizermos uma continha rápida, se eu semeio R$1 e ele é multiplicado com 100 e eu multiplico esse 100, rapidinho eu vou me tornar milionário. E a gente não vê Deus falando isso em sua palavra. Quando Jesus fala sobre a semente, que ela iria multiplicar 30, 60 e 100 por 1, estava falando da semente da palavra. Você pode ver no contexto. É a semente da palavra. Amém? Agora, o extraordinário, Deus pode fazer além daquilo que eu e você nós pedimos ou pensamos. Está na Bíblia. Amém, gente? Não dizimar me faz maldito. É uma outra falácia. Jesus já te tornou bendito. Amém? Agora, o fato de eu não dizimar, com certeza, eu paraliso ou não dou legalidade a Deus para manifestar a sua vontade na minha área financeira. Amém? Eu dizimo para Deus me abençoar. Como eu acabei de falar, a Bíblia diz em Efésios capítulo 3, que Ele nos abençoou com todas as bênçãos. Diga, todas. Não tem falta nenhuma, diga todas. Você precisa de bênção em qual área da sua vida? Amém? Agora, quando nós entendemos sobre dízimo, à luz da redenção, do que significa redenção, nós vamos compreender a nossa responsabilidade hoje, ao nascer de novo. Amém? Mas, como é dízimo e oferta, eu vou tocar um pouquinho primeiro em oferta. Abre comigo a Bíblia lá em Gênesis capítulo 8, versículo 22. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Tudo parte do que Jesus fez por nós, da redenção conquistada para nós. Amém? Deus sempre trabalhou com o plano que Ele tinha, o plano redentivo. Amém, gente? Deus sempre trabalhou com isso. E a redenção é que nos traz a consciência de que eu devo ser um dizimista e um ofertante fiel. O que Jesus fez por nós. Gênesis capítulo 8, Deus estabeleceu uma lei aqui que diz, Gênesis capítulo 8, 22, diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor. Então, todas as vezes que você tiver frio, esse frio aqui é o ar-condicionado que está proporcionando, mas quando você tiver frio, lembra disso, que existe uma outra lei paralela à lei de frio e calor. Se você semeia, você colhe. Semeou, colheu. Em Gálatas, a Bíblia diz que de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele colherá. Foi Deus que estabeleceu. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia
e noite. Então saiba de algo. Se existe dia e existe noite para você, se você vive dia e noite, saiba que a lei que Deus estabeleceu também é verdade. Assim como tem um dia e tem a noite. Amém? Vou estar fundamentando sobre a oferta. Abre comigo a Bíblia, Gênesis 4, algumas páginas para trás. Nós vamos discorrer um pouco mais sobre dízimo. Sabe por quê? Porque no corpo de Cristo vai existir muitas pessoas fiéis nas ofertas, mas às vezes não fiel no dízimo. É mais fácil alguém ofertar 10, 25, 30, 50, às vezes 100 de vez em quando, mas quando é para dizimar, ela não é fiel. Isso acontece no corpo de Cristo. Alguns motivos por essas raízes que eu acabei de citar para você aqui, que dízimo é algo da velha aliança. Nós vamos ver que não é só da velha aliança. Amém? Então, Gênesis capítulo 4, versículo 3, diz assim: aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe caindo fruto da terra uma oferta ao Senhor. Diga, uma oferta ao Senhor. Diga, uma oferta. Essa é uma oferta que fala muita coisa. Fala de como ela foi semeada. Fala da motivação do coração. Como o pastor acabou de ministrar aqui agora sobre a oferta, a questão de como eu semeio a minha semente. Qual a minha motivação? Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Olha o que a Bíblia diz. Acompanha comigo o que a Bíblia diz. Agradou-se o Senhor de Abel, está assim na sua Bíblia? Perceba que não foi da oferta primeiro. De Abel e da sua oferta. Por que a Bíblia deixa claro isso? Porque antes da oferta subir para Deus, sobe a motivação do nosso coração. A motivação do nosso coração, como nós estamos motivando aquela semente que chega em nossas mãos, é que sobe para Deus primeiro, antes que o valor chegue. Lembra da passagem lá da viúva, onde tinha muitos ricos, dando daquilo que lhes sobrava, onde a motivação era porque lhes sobrava, eles davam? O que é que a Bíblia diz? Que Jesus estava observando. E o que foi que chamou a atenção de Jesus? Não foi o valor. É certo que foi uma lei estabelecida. Se você semear muito, você vai colher muito. Se você semear pouco, você vai colher pouco. Mas não foi o valor que chamou a atenção de Jesus. Foi como, a Bíblia deixa claro, como ela semeou. Vamos continuar aqui em Gênesis capítulo 4. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim de sua oferta não... De Caim e de sua oferta não se agradou. Um significado para essa palavra também é considerou, no lugar de se agradou. Deus não considerou nem Caim, nem a oferta. Agora perceba que quando a gente chega no versículo 7, a gente vai entender que é a motivação do coração. A Bíblia diz assim: irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Diga, motivação. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? De onde vem benignidade? Diga, coração. Motivação do coração. Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Amém? Quem domina as motivações do nosso coração não é Deus, mas somos nós. Ele estabeleceu lei para que eu e você possamos cumprir, e ao cumprir os princípios e as suas leis, aquilo que está ligado a cada princípio, aquilo que está ligado a cada lei se manifesta na minha vida e na sua vida. Somos nós que damos legalidade para isso. Então, a oferta é uma atitude de um coração generoso que voluntariamente expressa amor para com o outro e desprendimento de bens materiais por meio de suas doações. Isso é a oferta.
Abre comigo lá em Malaquias capítulo 1, versículo 6. Malaquias capítulo 1, versículo 6. Nós vamos entender que a oferta também ela não pode ser de qualquer jeito. Amém? Ah não, hoje sobrou, eu dou para o Senhor. Afinal de contas, eu tenho muita conta para pagar e Ele entende. Ei, Deus entende a sua palavra. Deus entende se eu e você, nós vamos nos mover pela fé, colocar a sua palavra em prática e ter a manifestação do poder que existe na palavra em nossa vida. Amém? Deus entende a sua palavra. De fato, Ele sabe, talvez, as circunstâncias que você está passando. Mas é nas circunstâncias que você está passando que você vai manifestar a fé, e a tua manifestação de fé com ações correspondentes vai te tirar de onde você está. Amém? Deixa eu contar algo para você aqui. Algumas pessoas relatam a história de um país, certamente, que tinha muita fome. Eu creio que esse país era a África. Eles relatam para trazer um exemplo do que significa a oferta. Esse país estava numa fome extrema. E um outro determinado país, eles decidiram, na verdade, enviar sementes de milho para aquela nação. Amém? E por se moverem pela circunstância, eles não compreenderam qual era o propósito daquelas sementes. Amém? Se você lembra, nós vamos abrir 2 Coríntios, diz que eu e você, nós não devemos nos mover por necessidade. E diz que, conta a história que a nação que enviou colocou alguns requisitos, dizendo assim, olha, vocês, uma parte é para vocês comer, e uma outra parte é para vocês semear. O que aconteceu? Movidos pela necessidade, eles comeram todas as sementes de milho. Qual era o propósito da nação que enviou aquelas sementes para lá? Que eles não só tivessem alimento para aquele momento, mas para que eles tivessem alimento para dias e anos e meses depois. Qual a conclusão que eu tiro disso? Quando nós comemos a semente, nós acabamos com o nosso futuro. Quando nós comemos a semente, aquilo que é para ser semeado, nós acabamos com o nosso futuro. Você está em Malaquias, né? Capítulo 1, versículo 6 diz: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Deixa eu dizer algo para você. Deus não deseja ofertas das tuas mãos que seja por meio de algo ilícito. Se você tem renda por meio de algo ilícito, Deus não tem nenhum desejo de que você semeie no reino dele. Porque a tua semente, ela simplesmente não vai ter valor diante de Deus. Era o que estava acontecendo aqui. Vamos ver o contexto. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego, às vezes a gente pode achar Deus até um pouco exigente, né? Mas não é porque quando Ele coloca alguns princípios para a gente desenvolver e trabalhar na nossa vida, Ele sabe que eu e você mesmo, nós vamos ter a manifestação da bênção que Ele deu para nós. Porque se Deus não estabelece princípio, nós iremos semear de qualquer maneira, fazer de qualquer maneira as coisas. E no reino de Deus não é assim. Quando trazeis animal cego para o sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável? Perceba que não é só a questão da oferta, mas quando eu semeio, a oferta que eu semeio fala da motivação do meu coração. Por acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos.
Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos: tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis. Debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o que é uma oferta para Deus que tem valor? Está relacionado ao valor que você ganha? Eu quero dizer para você que está. Abre comigo Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versículo 24. Como é que a oferta se torna mais valiosa para Deus? Diga, quando ela morre. Por isso que eu falei que no reino de Deus, para ter vida, tem que morrer. Jesus certa vez disse em João, capítulo 12, diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, estava falando dele, mas quando você vai estudar o contexto, a própria palavra sobre semente está relacionada a dinheiro. Está relacionada ao que Jesus fez, mas está relacionado a dinheiro. Ele diz, se o grão de trigo não morrer, caindo na terra não morrer, ele não frutificará. Quando é que a semente morre? Será que é quando ela sai do meu bolso? A semente morre quando ela sai com a motivação certa do meu coração. Essa é a maneira da semente morrer. Mas vamos aqui. Provérbios capítulo 11, versículo 24 diz, a quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Diga, a quem dá liberalmente. Está falando da motivação do coração. Pessoa liberal, que dá, sem desprendimento. A quem dá liberalmente ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, então existe uma porção para mim e para você, de acordo com o que eu ganho, de acordo com o que você ganha, que é justo para Deus. Existe uma porção para nós, que é justo para Deus. Pode ser não ser justo para mim e para você, mas tem que ser justo para Ele. A quem dá liberalmente, se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, se lhe há em pura perda. A alma generosa prosperará. Deixa eu dar um dos significados para você de prosperidade. É fazer uma viagem bem sucedida, ou um caminho, ou uma jornada bem sucedida. Vou fazer uma pergunta bem básica. Se você decide viajar daqui para o Rio de Janeiro, ou daqui para João Pessoa, e não tem recurso financeiro, você vai se dar bem? Sim ou não? Não. Então, prosperidade está envolvido dinheiro também. Agora, prosperidade precisa ser algo motivado em fazer escolhas por valores, não por vantagem. Você precisa entender quais são os valores do reino, porque você faz parte do reino do amor de Deus hoje. E eu entendo e preciso a cada dia entender que a maneira de prosperar é fazer escolhas por valores, princípios que Deus estabeleceu, e não por vantagem. Abre comigo 2 Coríntios capítulo 9. Vou só tocar em um versículo para a gente partir para dízimo, tá bom? A Bíblia diz, e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua, diga, contribua. Está falando de din-din, dinheiro. Contribua segundo tiver proposto no coração. Deixa eu falar algo bem interessante em relação a isso aqui. O ordinário é eu
estipular a quantia que eu preciso semear. O extraordinário é Deus me direcionar para semear uma quantia específica. Está claro aí para você? Cada um contribua segundo tiver proposto no... Quem é que propõe? Não, quem é que propõe? Diga eu. Sou eu que proponho. O extraordinário é Deus me dar uma direção específica para algo. Semear na construção. Deus colocou um valor no meu coração para semear na construção. Isso acontece. Mas o ordinário, biblicamente falando, é eu propor uma quantia no coração. E entender que aquilo que eu vou semear tem colheita. Está na sua Bíblia aí? Está assim aí? Estou ministrando a palavra, gente. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Aí tem a motivação. Não com tristeza. Está falando de algo interior. Não com tristeza, nem por necessidade. Está falando de algo exterior. Eu não devo me mover pelo exterior, e nem se bater a tristeza no interior eu devo me mover. Mas a Bíblia diz que existe uma maneira, a motivação correta, com alegria. Eu disse que você ia dar tanto glória a Deus hoje à noite. Amém. Deixa eu ler algumas coisas para você aqui. Vou citar algumas frases aqui de alguns homens de Deus, sobre oferta, sobre dinheiro. O que gastamos em piedade e caridade não é tributo pago a um tirano, mas resposta de gratidão ao nosso Redentor. James Dene. Cuide bem da sua integridade e Deus cuidará da sua prosperidade. Está relacionado a dinheiro. Charles Spurgeon. Ganhe o máximo que puder, economize o máximo que puder, porém, dê o máximo que puder. John Wesley. O uso dos bens materiais é um teste de caráter. Aqueles que não podem usá-los com sabedoria não merecem ter responsabilidades espirituais. Essa foi no fígado, não foi como disse o pastor Isaías? D.L. Moody. Poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela usa o dinheiro. Eita! John Blachar. Se uma pessoa... Estou só observando a sua cara aqui, o seu rosto para mim. Reforça aí os diáconos aí, por favor, Patrícia. Pelo menos para me dar segurança. Se uma pessoa adquire a atitude correta em relação ao dinheiro, isso ajudará a endireitar quase todas as outras áreas da sua vida. Billy Graham. Dá para refletir um pouco? Aleluia. Você pode dizer, Deus é bom? Abre comigo a Bíblia lá em Números, capítulo 18. Seja exaltado o Senhor. Eu sabia que era uma mensagem de muito glória a Deus e muito aleluia. Você pode dizer, Deus é bom! Se você mandou com vontade de correr aqui. Então, o que é dízimo? Dízimo, como eu falei, é uma 10ª, ou seja, 10% pré-estabelecido por Deus. Agora, dízimo não é só uma 10ª, mas é o melhor das partes. Pega isso. Dízimo não é só a 10ª, mas dízimo é o melhor das partes. Isso é dízimo. Dízimo é uma expressão de amor, gratidão, honra e reconhecimento que o que chega em nossas mãos vem do Senhor. Deixa eu dizer algo para você. A vontade perfeita de Deus, a perfeita de Deus, não era alguém dizimar por inquisição, como estava na lei. A vontade perfeita de Deus era alguém, sempre foi, alguém dizimar por amor e devoção a Ele.
por reconhecimento, honra, gratidão. Essa é a vontade de Deus. Amém? Eu preciso entender que o dízimo é algo que foi sistematizado na lei. E quando eu tento viver, eu dizimar de acordo, porque eu não dizimo hoje porque foi estabelecido na lei, eu estou vivendo como algo religioso. Várias vezes na Bíblia, Jesus vai pegar os fariseus sistematizando as coisas. E Jesus só dá na canela dele. Jesus só... Por quê? Porque Jesus entendia que o fariseu sistematizou tanto, burocratizou tanto a lei, que ele mesmo colocava coisas sobre as pessoas que eles não conseguiam praticar. Mas se tratando do dízimo, eu quero dizer algo para você. Tudo que existe no Novo Testamento é uma evolução ou fundamentado naquilo que Jesus falou nos 4 evangelhos. Tudo aquilo que existe na Nova Aliança é uma manifestação de fundamentos que foram colocados nos evangelhos. Está em Números capítulo 18, né? Não é isso? Aos filhos de Levi, vamos ver qual é o propósito da lei. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel. Versículo 21. Aos filhos de Levi, dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Estatuto perpétuo é este para todas as vossas gerações. E não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos de Israel. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Porquanto eu lhe disse, no momento dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Disse o Senhor a Moisés, também falarás aos levitas e lhe dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Para um pouquinho. Qual foi o propósito de Deus incluir na lei o dízimo? Nós vamos entrar já na história de Abraão. O propósito de Deus incluir na lei os dízimos é porque Deus tinha repartido terras como herança. Você viu em 2 vezes ou 3 vezes falando sobre herança. Deus tinha repartido terra como herança para as outras tribos de Israel. E elas plantavam, colhiam e tinham seu sustento. Como ele separou a tribo de Levi para se dedicar totalmente ao ministério, ele instituiu o dízimo para que a tribo de Levi tivesse mantimento. Para que a casa do Senhor tivesse mantimento. Esse foi o propósito de Deus sistematizar o dízimo na lei. Porque Deus entendia que porque as pessoas não tinham sua natureza, não ia dizimar motivados pelo amor. Esse foi o motivo de Deus sistematizar o dízimo na lei. Está comigo? Abre comigo agora a Bíblia, lá em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. Versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Diga, pão e vinho. Diga de novo, pão e vinho. Lembra alguma coisa para você? Lembra o quê? Ceia. O que é que a ceia lembra? Diga, redenção. Pão e vinho. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Deixa eu falar algo para você. Algumas pessoas, alguns historiadores, creem que Melquisedeque foi uma teofania, que é Deus aparecer para alguém por meio de um anjo. Mas a Bíblia deixa claro aqui que ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E a Bíblia também deixa claro que ele era uma tipificação
de Cristo. Se ele era uma tipificação de Cristo, não era Deus. Ele era homem, sacerdote do Deus Altíssimo. Na época que Melquisedeque vivia, era a mesma época de Abraão. Na verdade, ele viveu antes de Abraão. Na verdade, o povo adorava. Existia naquela época, entre as nações, a questão de adoração politeísta. Eles adoravam vários deuses. Inclusive na nação que Abraão viveu. Vários deuses. Só que a nação que Melquisedeque era sacerdote e rei, era a nação de Salém, que era a primitiva Jerusalém, tipificando ainda mais sobre Jesus. E ele era um sacerdote que adorava, a sua adoração era monoteísta, ou seja, adorava um único, exclusivo Deus. É interessante você saber disso. Você vai entender por quê. Preste atenção comigo no versículo 18. E abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo, diga tudo, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Fica comigo aqui, para me falar um pouquinho desse contexto. A Bíblia fala que Ló estava morando em Sodoma, e se levanta, na verdade, uma guerra entre os 4 reis contra 5 reis. E naquele momento ali, Ló foi levado cativo por aqueles 4 reis que venceram os 5 reis. Então, Abraão sabe da história que o seu sobrinho foi preso, foi levado cativo. E Abraão, como fé é loucura, Abraão chega para apenas 318 homens. Olha quanta fé que Abraão tinha. Contra 4 reis, que venceram 5 reis. Naturalmente não tinha condições. Mas a bênção de Abraão sobre nossas vidas nos faz entender que nós dependemos do Todo-Poderoso para todas as coisas. Uma pessoa comum que não tinha confiança em Deus jamais iria se meter contra 4 reis que venceram 5 com apenas 318 pessoas. Mas Abraão tinha consciência da bênção de Deus sobre sua vida. E ele decide ir buscar, na verdade, Ló, e vence os 4 reis e traz os despojos. Não só dos 4, mas dos 4 e os 5. E ele junta todos esses despojos, e desses despojos ele decide dar o dízimo a Melquisedeque. Agora abre comigo lá em Hebreus, capítulo 7. Hebreus, capítulo 7, versículo 1. Como eu falei, algumas pessoas dizem que dízimo não é para a nova aliança. Mas eu falei para você, é uma falácia. É mentira. Jesus em Mateus, enquanto você abre eu vou falar. Jesus em Mateus, capítulo 23, versículo 23. Jesus, ele atesta o dízimo, apesar de não estar ainda na nova aliança, mas Jesus fala para os fariseus, olha, vocês estão dando o dízimo do cominho, do endro, mas estão esquecendo de praticar a fé, a justiça e a lei. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Fé, justiça, aliás, a lei não, misericórdia. Fé, justiça e misericórdia é algo da lei ou antes da lei? Antes da lei. Foi regulamentado na lei, foi sistematizado na lei. Então Jesus disse, olha, vocês devem fazer estas coisas, dar o dízimo do cominho, do endro, mas também praticar a fé, justiça e misericórdia. Se eu tenho como base que Jesus estava falando que dízimo era só da lei, eu também tenho e preciso que afirmar que fé, justiça e misericórdia não é mais para hoje. Então, se eu tenho convicção que fé, justiça e misericórdia é para hoje, dízimo também é para hoje. Eu preciso ter essa consciência. Amém? Agora, eu vou, na verdade, ver algo aqui que talvez a gente não tinha visto ainda, mas quando eu estava estudando, saltou ao meu coração. E eu dei gargalhada. Algo que eu não conseguia entender. Eu sempre queria entender, como assim? Jesus
é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E quem é Melquisedeque? Para dar ordem a Jesus. Eu sempre pensava, como é essa ordem? Como, na verdade, o que significa, o que aconteceu para poder ser da ordem de Melquisedeque? Hebreus capítulo 7, versículo 1 diz, porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltou da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, foi feito semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote perpetuamente. A Bíblia diz que Jesus é o nosso sumo sacerdote. E por que a Bíblia aqui está enfatizando que Melquisedeque permanece sacerdote perpetuamente? Porque o sacerdócio de Melquisedeque, ele não foi feito por meio de homens. Vamos continuar aqui. Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Por que a Bíblia está pedindo para nós considerarmos como era grande? Porque o povo aqui já estava na nova aliança e estava ainda atentando para a tribo de Levi que recebia dízimo e ofertas. Mas nesse momento aqui, isso para o povo judeus, mas nesse momento aqui, depois, já dentro da nova aliança, Deus inspira o escritor aos Hebreus para trazer um simbolismo que é para o nosso tempo de hoje. Vamos continuar aqui para ver o que é que a Bíblia diz. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, pega esse versículo que você vai ter como base para a sua vida e você viver uma vida de dizimista fiel se você não vive ainda. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão. Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão. Fica comigo aqui. Como assim? A Bíblia está dizendo que Levi, quando Abraão deu os dízimos de tudo que ele tinha a Melquisedeque, era Levi que estava dizimando. Como? Se Levi é um bisneto de Abraão. Abraão, Isaque, Jacó, Levi. Mas a Bíblia está afirmando isso aí para você? Que Levi pagou o dízimo na pessoa de Abraão. Deixa eu te dizer. De fato, todos os sacerdotes que faziam parte da tribo de Levi, eles eram, de fato, da tribo de Levi, que vinham da ordem de Arão. Só que a Bíblia diz que Jesus não vem da ordem de Arão. Não vem da tribo de Levi, ele vem da tribo de Judá. Isso é algo bem claro para você que é ministrado bastante aqui. Agora pega algo que está nesse versículo. O que é que Abraão estava fazendo na hora que ele estava dando dízimo a Melquisedeque? Abraão estava comunicando algo que é para hoje. Ele estava dizimando a Melquisedeque, mas estava dizendo em outras palavras, que ia chegar um tempo que o sacerdócio responsável por receber os dízimos não era mais da tribo de Levi. Mas o sacerdócio de receber os dízimos era de fato o sumo sacerdote Jesus Cristo. Não sei se dá para você pegar.
Aquilo que Abraão estava fazendo era algo para hoje. Porque hoje não tem mais a tribo de Levi. O nosso sacerdote, sumo sacerdote, se chama Jesus Cristo. Vamos continuar para ver o que a Bíblia diz. Aliás, aqui são homens mortais que recebem dízimo. Porém, ali, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou na pessoa de Abraão. Era uma transferência de sacerdócio. Melquisedeque foi instituído antes da lei. Era um sacerdócio, quebrou um biscoito na minha mente. Porque quando eu estudava, eu nunca tinha atentado para isso, que existia outros sacerdotes antes do tabernáculo. Quebrou um biscoito na minha mente, eu não sei na sua, mas na minha quebrou. E por assim dizer também Levi, que recebe dízimo, pagou na pessoa de Abraão. Porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda que se levantasse outro sacerdote? Quando a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão. Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta, diga, a semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote. Qual é a ordem de Melquisedeque? Está no versículo 18. Um sacerdote levantado não segundo homens. Porque para se levantar um sacerdote no tabernáculo, o sacerdote tinha que morrer, testificar da morte dele e de fato levantar outro. E quem levantava na verdade não era mais Deus, mas sim as tribos, a tribo de Levi. Agora olha o que a Bíblia diz aqui. Isto é ainda muito mais evidente quando a semelhança de Melquisedeque se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo um poder de vida indissolúvel, indestrutível. O que eu e você precisamos entender que da mesma forma que Deus levantou Melquisedeque antes da lei, Jesus, na verdade, Melquisedeque é uma tipificação de Jesus hoje na nova lei, ou na nova aliança. E a ordem que foi levantada em Jesus foi por meio do poder indissolúvel, ou seja, a vida, o próprio Deus levantando Jesus como sacerdote para receber o meu dízimo, o teu dízimo, a tua oferta, a minha oferta. Talvez não tenha ficado muito claro para você ainda não, mas eu vou aproveitar os minutinhos que eu tenho e eu vou te dar, na verdade, um outro fundamento para você ser dizimista, ofertante fiel. Abre comigo lá em Gênesis capítulo 47. Não sei se você lembra uma passagem que Jesus disse: dai a César o que é de César. Qual a outra parte? Dai a Deus o que é de Deus. Isso é princípio. Princípio não se muda, gente. Princípio, na verdade, se vive desde antes da velha aliança, durante a velha aliança e agora na nova aliança. Gênesis capítulo 47, versículo 13. Eita! Aleluia! Lembra que eu falei que se você entender o princípio da redenção, você de fato vai ser ainda dizimista fiel e um ofertante ainda mais aguçado? Vamos entender um pouquinho aqui. Gênesis 47, versículo 13. Não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa, de maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e recolheu a casa de Faraó. O que é que está acontecendo aqui?
A gente sabe que tanto José como Faraó em alguns momentos é uma tipificação do diabo, e em outros momentos é uma tipificação de Deus. José, em toda a sua vida, é uma tipificação de Cristo. Amém? Você vai entender sobre isso aqui, o princípio da redenção. Tendo-se acabado, pois o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram: dai-nos pão, porque haveremos de morrer em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. Respondeu José: se vos falta o dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Diga, boa administração. Era o que José estava fazendo aqui, administrando bem e multiplicando os bens do rei. Deixa eu dizer algo para você. Se você e eu, nós não formos dizimistas e ofertantes fiéis, porque afinal de contas nós somos mordomos, como José era mordomo de Faraó. Aqui nesse contexto, José é uma tipificação de Cristo, administrando os bens, e Faraó como Deus. E o que é que José fazia? Administrava bem ao ponto de multiplicar. Lembra da passagem lá dos talentos? A Bíblia diz que quando Jesus conta sobre a passagem dos talentos, na verdade foi distribuído o talento de acordo com a capacidade de cada um. Diga, de acordo com a capacidade. Se você não é fiel naquilo que Deus te dá hoje, provavelmente, eu vou dizer para você, eu tenho certeza disso, e também serve para mim. Se você não é fiel naquilo que Deus te dá hoje, coloca nas tuas mãos hoje, você não vai ter capacidade para administrar coisas maiores. Porque os talentos é distribuído com acordo com a capacidade. Mas você pode dizer, mas Jesus já não me capacitou ao nascer de novo? Já. Mas só que há uma diferença entre ser capacitado e viver essa capacitação. Essa capacitação ela vem por meio de, como? Prática da palavra. Não tem outra maneira a não ser pela prática da palavra. Vamos continuar aqui. Respondeu José: se vos falta dinheiro, trazei o vosso gado, em troca do vosso gado eu vos suprirei. Então trouxeram o gado a José, e José lhes deu pão em troca de cavalos, de rebanhos, de gado, de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca do seu gado. Fim daquele ano, foram a José o ano próximo e lhe disseram: não ocultaremos ao meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro. E meu senhor já possuiu os animais, nada mais nos resta diante de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Ou seja, já tinha acabado o gado, já tinha acabado os bens materiais, e só tinha duas coisas: o corpo, eles e a terra. Porque haveremos de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos, diga, compra-nos. Dá para lembrar alguma coisa aí? Apocalipse capítulo 5, abre lá comigo, segura com o teu dedinho aí, você está na Bíblia de papel. Abre comigo em Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Eu estou te dando um fundamento ainda maior do que a questão do dízimo por meio do exemplo de Abraão. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos. Versículo 9. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você crê que você foi comprado pelo sangue de Jesus? Tem certeza disso? Agora deixa eu dizer algo para você nessa noite. Se você tem convicção que você foi comprado pelo sangue de Jesus, o que você produz não é seu. O que você produz por meio da sua mão, por meio da sabedoria que Deus te dá, por meio da capacitação que você tem, não é teu, meu querido. E
Deus pedir 10% do que é dele, é pouco. Ora, se nas trevas eu não tinha nada, Jesus me compra por um alto preço, por meio do seu sangue. 1 Coríntios capítulo 6, 20 não abre, diz que nós fomos comprados para Deus. O corpo que você tem, de quem é a casa? De quem é a casa? Dele. Então o que você produz, você está só administrando. Se nós tivermos consciência de que nós fomos redimidos por um preço que não foi eu e você que pagou, mas foi Jesus com o propósito de te comprar e me comprar, aquilo que nós produzimos nas nossas mãos quando chegar, nós vamos consultar Ele o que fazer. Diga, mordomos. Como é bom ouvir você dando glória a Deus. Porque às vezes a gente só quer a bênção da redenção. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13, é verdade, 13. É verdade que Ele nos tirou de um império nas trevas. Império, local de morte, inquisição, pobreza, miséria, fome, pressão, opressão. Isso tudo é império das trevas. Nos tirou do império das trevas e nos colocou, nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde há paz, segurança, bondade, sabedoria, prosperidade, cura. Oh, como é bom ver você dando aleluia, glória a Deus. Agora, eu preciso ter consciência de que pelo fato de estar nesse reino, tudo que eu produzo não é meu. Vamos continuar. Abra lá em Gênesis de novo. Eu pedi para você marcar. Compra-nos a nós e a nossa terra a troco de pão. E nós e a nossa terra, versículo 19. E nós e a nossa terra seremos escravos de Faraó. Dai-nos semente para que vivamos e não morramos. E a terra não fique deserta. Assim, versículo 20. Assim comprou José toda a terra do Egito para Faraó. Porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele escravizou de uma a outra extremidade da terra. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó lhes tinha dado. Por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: preste atenção no que vai ser dito aqui. Eis que hoje vos comprei a vós outro e a vossa terra para Faraó. Aí tem sementes. Semeai a terra. Das colheitas. Você pede semente a Deus? Você deseja por semente? Tem certeza disso? Você está ouvindo hoje à noite que você não é seu. Você não manda no seu nariz se você nasceu de novo. Você é dele. Ele te comprou por um alto preço, preço de sangue. Se ele te comprou, você é dele. E o que você produz, você está só administrando. Das colheitas dareis o quinto a Faraó. Sabe o que é isso aqui? 20%. Deus é tão bom que só deixou 10 para mim e para você. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, 20%. E as 4 partes serão vossas, para semente do campo, diga, semente do campo, e para o vosso mantimento. Lembra lá de 2 Coríntios? Aquele que dá semente ao que semeia, pão para alimento, multiplicará a vossa sementeira. E a Bíblia diz que Ele nos dá sementes, na verdade, que uma parte é pão, ou seja, aquilo que Ele faz chegar em nossas mãos, uma parte é pão, alimento, mantimento, e outra parte é semente. E para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças.
Como você, eu sei que você vai ficar de pé e vai dar tanto glória a Deus aí, antes de eu encerrar. Sabe por quê, gente? Se eu estivesse aqui falando só dos efeitos da redenção, que você é curado, que você é sarado, que você é redimido, que você é santo, que você é próspero, rico, abençoado, você estaria aí dando tanto glória a Deus. Mas quando nós trazemos a responsabilidade para o que nós somos hoje, saiba de algo, se você sair daqui, para mim, foi maravilhoso. O sacerdócio de Melquisedeque era uma tipificação de Jesus. E o que Abraão estava fazendo era transferindo a responsabilidade de recebimento do sacerdócio para Jesus. Hoje, na nova aliança, o responsável por receber o teu dízimo não é mais Levi, não é mais a tribo de Levi. O responsável por receber o teu dízimo é Jesus. Ainda que a salva passe aí, ainda que você venha aqui na frente dizimar, saiba de algo, naturalmente você está vendo aqui. Mas ele está recebendo a tua oferta, a tua semente, o teu dízimo, como ele estava observando aquela viúva simplesmente ofertar apenas 2 moedas. Agora saia com essa convicção. Eu fui comprado por um alto preço. Isso é um fato. Eu não pertenço mais ao diabo, é outro fato. Eu pertenço a Senhor Jesus. A gente canta, né? Sou teu, Senhor. Não é assim? Eita, meu amigo. É porque aqui, eu estou fluindo aqui de acordo com o pastor Isaías. A música de Eliezer, né? Que a gente canta. Sou teu, Senhor, sou teu, Senhor. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho é para o teu louvor. Isso é fato. Agora sai daqui com isso na tua consciência. Dízimo é algo antes da velha aliança. Foi sistematizado na velha aliança e é algo da nova aliança. Estou te dando um contexto. Se você ler Hebreus 7, vai dizer que hoje, fala lá do hoje, o tempo presente. Estou te dando um contexto que a Bíblia diz que Abraão pagou o dízimo na pessoa de Levi a Melquisedeque. Levi ainda não existia. Ali era uma transferência de sacerdócio. O sacerdócio levítico transferindo a responsabilidade para o sacerdócio, o sumo sacerdote chamado Jesus. Queria chamar o louvor. Eu não vou cantar não, viu gente? Nós vamos celebrar essas verdades.